A nossa floresta amazônica sempre sofreu muito, mas nos últimos anos o desmatamento, os incêndios criminosos, a devastação aumentou muito. Isso depois de alguns anos lá com vários índices sendo reduzidos, vários impactos reduzidos. Dentro desse contexto, eu lembro de ter ouvido uma frase bem interessante. Falaram que a verdadeira riqueza da Amazônia não está nem no seu subsolo, né? Nem tanto sua riqueza mineral, apesar de muito rica, mas sim a riqueza que está acima do solo, presente na forma de biomoléculas que constitui sua enorme biodiversidade. A área da química que se preocupa com isso, né, com essas moléculas presentes em plantas ou em organismos vivos, e a sua atuação, o seu funcionamento, ou pelo menos o seu potencial terapêutico, nós chamamos de química dos produtos naturais. Talvez você tenha feito essa disciplina no seu curso, talvez você nunca tenha ouvido falar nessa disciplina. O objetivo desse vídeo, pessoal, é apresentar a vocês um pouco sobre o que é a química dos produtos naturais. Se você conhece, por favor, permanece no vídeo e dê seu comentário. Tá? Eu não sou especialista na área, então você pode contribuir bastante com seu conhecimento, com sua experiência. Se você não conhece, aí mesmo eu peço que você permaneça no vídeo para ter uma ideia sobre o que estuda nessa área. Ela é belíssima, ela é fantástica. E aí, quem sabe, de repente você acaba não seguindo esse caminho. Então, por favor, permaneça aqui no vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química. 2 avisos rápidos. Bom, estamos no mês de dezembro e temos promoções de Jingle Bell lá na plataforma de cursos. Dê um pulo lá, você pode assinar 2 cursos, levar um terceiro curso de graça, isso para qualquer modalidade de tempo, mensal, trimestral, semestral, anual, além da possibilidade de você assinar todos os cursos por um preço bem especial. Então dê um pulo lá, universidadedaquimica.com.br. Outra coisa, você pretende fazer o concurso para o IFRO, Instituto Federal de Rondônia? Vou deixar aqui também o link para você colocar o seu e-mail para que eu possa entrar em contato no caso de uma possível mentoria. Tá? Eu estou ainda nessa fase inicial, vendo pessoas interessadas. Quando fechar, eu envio para vocês um e-mail indicando como vai funcionar direitinho, parecido como foi a mentoria para o IFCE. Propaganda de lado, vamos então ao objetivo do vídeo. O que é química dos produtos naturais? Vamos dar um passo para trás. Nós temos alguns metabólitos no nosso corpo, né? Metabólitos entendo como moléculas geradas no metabolismo, seja no anabolismo, catabolismo, enfim, geradas por um organismo vivo. Bom, algumas moléculas são comuns em todos os organismos vivos, por mais diferentes que sejam esses organismos. Então vamos lá. Proteínas é comum, é uma classe comum em todo tipo de organismo vivo. Então proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos estão presentes em todos os organismos vivos, por mais diferentes que eles sejam. Então, por exemplo, falamos de carboidratos de vegetais, mas falamos de carboidratos em bactérias, em animais, em fungos, enfim, são metabólitos comuns em todos os organismos vivos que nós conhecemos. Esses metabólitos comuns, essenciais à vida, nós chamamos de metabólitos primários. E a área que estuda esses metabólitos primários é essencialmente o que nós chamamos de bioquímica. A bioquímica está interessada na biossíntese de lipídios, na biossíntese de proteínas, ou no metabolismo, como que esses macronutrientes são catabolizados em moléculas menores. Enfim, a bioquímica toma conta dessa área. Por outro lado, nós temos outros metabólitos que não são tão amplos assim, não são todos os organismos que apresentam esses metabólitos. Por exemplo, morfina. A papoula produz a morfina. Não é toda planta que produz morfina, não é todo animal, se é que existe algum animal, que produza diretamente morfina. Então, a morfina é um metabólito exclusivo de uma planta ou de um conjunto de plantas. Ou então, já gravei vídeo aqui no canal falando sobre a tetrodotoxina, que é a toxina do baiacu. O baiacu produz essa toxina. Não é todo peixe que produz essa toxina, não é todo organismo vivo que produz essa toxina. Então nós temos metabólitos que são específicos para um determinado grupo de espécies ou uma única espécie, enfim, temos metabólitos mais específicos. Esses metabólitos mais específicos, que também são importantes, são essenciais para a vida daquela espécie, só que são mais específicos, nós chamamos de metabólitos secundários.
Uma literatura mais recente chama de metabólitos especiais, porque o nome secundário passa uma ideia de serem secundários, quando na verdade não são. Né? Aquele organismo precisa daquela molécula. Né? Eu posso não precisar, mas ele precisa. Então, esse conjunto de metabólitos secundários, ou se preferirem, metabólitos especiais, também são chamados de produtos naturais. E a química dos produtos naturais, ela foca no estudo exatamente desses metabólitos secundários ou metabólitos especiais. E aí, nós normalmente pensamos em dois aspectos quando trabalhamos com a química de produtos naturais. O primeiro deles é identificar uma substância nova e caracterizar essa substância. Então, vamos supor, eu sou um botânico ou um curioso que seja, vou no meio da floresta, pego ali uma determinada planta e eu acho que, por exemplo, ali deva ter uma molécula bem especial. Então, eu vou, primeiro de tudo, isolar essa molécula. Então, no conjunto de várias moléculas, eu vou pegar exatamente aquela molécula inédita, talvez, e depois eu vou caracterizar essa molécula, né? Dizer qual é a sua fórmula estrutural. Então, nesse sentido, quem trabalha com isso precisa principalmente de duas técnicas. Vai depender de inúmeras outras, mas duas fazem parte lá do dia a dia. A primeira, para separar e isolar a substância, ele vai utilizar a cromatografia. Pode ser, enfim, várias formas de cromatografia a gás, HPLC, uma cromatografia em coluna, enfim, mas vai ter que utilizar a cromatografia. Não tem como você trabalhar nessa área e não gostar de cromatografia. Então você vai ter que utilizar cromatografia, vai ser uma técnica muito próxima a você. E depois que você isolou a determinada substância, você vai ter que caracterizar. Se você conseguir um cristal bonitinho, você consegue difração de raio-x, é perfeito, já tem ali a estrutura, já eliminou muito dos seus problemas. Se você não tem o cristal, você vai ter que caracterizar via RMN. Então essa é uma outra técnica que você vai ter que ter muito próxima ali do seu dia a dia. Né? Você vai ter que saber utilizar o RMN, porque ele vai ser muito importante. Então parte do processo é esse daí. Identificar uma substância, isolar e caracterizar. Outra parte, aí envolve um pouco mais de química, é entender como que essa molécula é produzida dentro daquele organismo vivo. Isso nós chamamos de biossíntese, né? A partir de um determinado precursor, como que aquela molécula é formada. Essencialmente, pessoal, isso é química orgânica. Tá? A mesma química orgânica que eu ensino lá no meu curso Tudo sobre Química Orgânica, que a gente vê nos livros de química orgânica, então é essa química orgânica. A diferença é que o processo, ele, quase em 100% dos casos, é catalisado por uma enzima. Então, quando em uma condição normal, né, de trabalho, nós precisaríamos, por exemplo, elevar a temperatura para que algo acontecesse. Por exemplo, um ácido carboxílico perde o grupo carboxila na forma de CO2, sofre ali uma descarboxilação. Esse processo a gente faz no laboratório aquecendo, né? Com aquecimento conseguimos então transformar o grupo carboxila em CO2 e ele é eliminado. Bom, reações como essas ocorrem em várias etapas da biossíntese, só que não pode ser aquecida. Né? A temperatura do nosso corpo fica ali 37 graus e se aumenta muito disso, você sofre sérios danos. Então, esses processos ocorrem iguais lá na química orgânica, só que catalisados por enzima. Na prática algo que daria muito trabalho para acontecer no laboratório, em bancada ou na indústria, seu corpo faz isso perfeitamente com uma enzima. Bom, então, outra parte, né, do processo da química dos produtos naturais é entender essa biossíntese. Nós conhecemos inúmeras, não conhecemos todas, conhecemos várias. E um aspecto interessante, agora já com viés mais de aplicação mesmo, eu tenho uma determinada substância, uma molécula, e eu sei que essa molécula é bioativa, ela tem importância em aplicações biológicas. E aí eu quero ter essa molécula numa grande quantidade. Bom, eu posso extrair, então, dependendo da situação, eu vou gerar, por exemplo, plantas em extinção. Estou falando plantas, mas a química dos produtos naturais envolve, na prática, qualquer organismo vivo. A maior parte deles que a gente acaba trabalhando são as plantas. Então, eu posso extrair diretamente de uma planta, mas o ideal é eu produzir uma chamada semissíntese. O que é uma semissíntese, Antônio? É eu pegar, por exemplo, uma bactéria. Geralmente as bactérias elas agem como boas escravas nesse respeito. A gente pega a bactéria, faz ela produzir um determinado precursor, né? Isso via biossíntese, produzir então ali um determinado precursor,
Não é minha molécula, não é aquela que eu quero, mas são algumas etapas antes. E a partir desse ponto que a bactéria produziu para mim, aí eu gero uma síntese de laboratório mesmo, consigo avançar 2, 3 etapas e gero então a minha molécula de interesse. Eu chamo isso de semissíntese. Por quê? Até um determinado momento foi uma biossíntese e de um momento para frente foi uma síntese típica de laboratório. Sendo um pouco mais técnico nesse respeito, né? Quando a gente estuda a química dos produtos naturais, nós temos 4 vias metabólicas principais. Tá? Então, assim, temos uma variedade enorme de substâncias catalogadas, mais de 200 mil substâncias, mas elas são formadas essencialmente por 4 vias metabólicas. A primeira via que nós estudamos normalmente é a via do acetato malonato. A segunda via, a via do ácido xiquímico. A terceira via é a via do acetato mevalonato. E a quarta via é a via do metil eritritol fosfato. Essas 4 vias, elas possibilitam a formação da maior parte dos chamados produtos naturais. E aí, né, a partir dessas 4 vias, temos um conjunto enorme de substâncias. E normalmente nós catalogamos essas substâncias, né, colocamos em grupos para facilitar a nossa vida. Então nós temos, dentre esses grandes grupos, temos os terpenos. Então vamos lá, beta-caroteno, alfa e gama-caroteno, licopeno, os esteroides, todos eles são classificados como terpenos. Temos as substâncias fenólicas, e aí podemos chamar a atenção às antocianinas. Lembra das antocianinas responsáveis pela coloração roxa lá do repolho, da uva, até mesmo do feijão? Então, são substâncias fenólicas que têm uma grande atividade biológica, são muito boas nesse respeito. Temos o grande conjunto das substâncias nitrogenadas, e aí podemos chamar a atenção aos alcaloides, né, substâncias nitrogenadas que, enfim, tem uma série de funções nos organismos vivos. E temos as moléculas graxas de longa cadeia. Então, essencialmente, são esses 4 grupos que normalmente são estudados. Isso é muito legal, porque temos um número enorme de substâncias, mas que ficam classificados em um grupo relativamente pequeno. E aí, pessoal, né, ir a fundo nessa área é bem legal, bem interessante. É uma área que eu conheço pouco, como eu falei, não sou especialista, mas é uma área muito, muito bonita. Eu gostaria de recomendar uma bibliografia para vocês. Esse livro aqui, ó, é um excelente livro para você começar a aprender sobre o assunto. Biossíntese, funções e aplicações dos metabólitos secundários de plantas. É um livro com vários autores, né? A organizadora dele foi a professora Débora Iara, da USP, se eu não me engano. Cada capítulo dele é escrito por um autor, por um conjunto de autores. Então aqui nós vemos os principais métodos utilizados na identificação, as vias metabólicas, as características, por exemplo, desses conjuntos, dos terpenos, de substâncias fenólicas, das substâncias nitrogenadas. É um livro bem legal, eu acho que vale bastante a pena o investimento. Se você for da área, bom, você tem uma bibliografia em português. Se você não for, quer saber como funciona, uma leitura inicial muito boa. Gostei bastante desse livro, você pode comprar pela Amazon. Vou deixar o link aqui embaixo e eu peço, se você quiser comprar esse livro, compre por esse link, porque você também ajuda a Universidade da Química. Pessoal, eu já falei bastante, na verdade eu falo pra caramba nos vídeos, mas o objetivo era apresentar a vocês o que é a belíssima área da química dos produtos naturais. Se alguém quiser se aventurar por essa área, então eu recomendo que procure um especialista, tire suas dúvidas com ele, veja como está o mercado, se vale a pena, se não vale, veja a experiência dele. Mas na química pela química é uma área muito bonita, uma área fantástica, uma região de fronteira, tem muito conhecimento com biologia, uma interface enorme com a biologia. Então também é uma área desafiadora para um químico clássico, vamos dizer assim. Bom, pessoal, era isso. Se gostaram do vídeo, por favor, dê o seu like, compartilhe, deixe aqui seus comentários se você é da área de produtos naturais. Inclusive, se não tiver nada para comentar, só coloca aqui produtos naturais, já ajuda bastante. Beleza, pessoal? Valeu então e até o próximo vídeo.